Amanhã nós vamos dar início a uma campanha de jejum e oração. E o tema da nossa campanha desse semestre é 21 dias por evangelismo. O Senhor tem falado conosco nesses últimos meses a respeito disso. Nós precisamos evangelizar. O Senhor tem me incomodado porque grande parte de nós, crentes, a gente acabou entrando num ambiente de comodismo religioso, onde nós frequentamos a igreja, o culto, participamos das atividades da igreja, das células, somos bons crentes, não falamos palavrão, damos o nosso dízimo. Mas, se nós fizermos uma análise, a pergunta é: qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Ou, nesse ano, nós estamos no mês 9, quem foi que você trouxe para Jesus? Eu preguei esses dias sobre os carregadores de maca, né? Ou seja, Deus precisa às vezes usar pessoas para levar os coxos até Jesus. E a pergunta que eu faço é essa: qual foi a última vez que você pregou o evangelho e que alguém foi salvo por meio da tua vida, ou seja, Deus usando você? Esse ano ainda ninguém. Então vamos alongar mais ainda. Nos últimos 2 anos. Vamos um pouquinho mais lá. Nos últimos 5 anos. Eu tenho quase certeza absoluta que a grande maioria tem uma resposta negativa em relação a isso. E esse está sendo o problema de nós como igreja hoje. Nós perdemos a paixão pela pregação do evangelho, pelo evangelismo. A gente já não se compadece mais dos perdidos. Existe um mecanismo que se você sabia que se você ficar olhando muita cena de violência, exemplo, essa semana o rapaz foi morto lá diante das câmeras, eu não assisto. E por que eu não assisto isso? Eu vou te explicar. Quanto mais você vê cena de violência, menos impactado você fica, e cria um mecanismo no seu cérebro que você começa a ficar, tanto faz. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Porque a gente também hoje está dando de costas. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, e a gente não sente mais nada. A gente não chora mais por isso. A gente não se entristece mais por isso. A gente fica até meio, mas na verdade a gente fica curioso. Mas aquilo não traz mais impacto algum, não nos move. Então, nós precisamos reativar essa paixão por pregar o evangelho. Não me lembro agora, uma vez eu li um livro, e eu não me lembro, naquele livro Heróis da Fé, eu não me lembro exatamente quem é do que eu vou falar, então não vou. Ele diz que ele saía todos os dias e o propósito dele era que pelo menos uma pessoa fosse salva por dia por meio da vida dele. Uma pessoa. Ou seja, durante 1 ano, no mínimo 365 pessoas eram salvas por meio daquela pessoa. E nós? Pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno, pessoas têm a sua vida destruída por Satanás e pelo pecado. E nós achamos que o fato de vir na igreja, dar o nosso dízimo, não falar palavrão, nos faz bons crentes. A gente se acomodou nisso. E alguns de nós já se tornou o irmão mais velho, né, do filho pródigo lá da história. Que quando vê o irmão mais novo sendo restaurado, ele ainda fica indignado porque ele não é abençoado, mas o outro é. Grande parte de nós
Eu li outro livro, eu leio bastante. Eu li um livro esses dias que mexeu muito comigo. O Deus Pródigo. Eu quero fazer toda a igreja ler esse livro um momento. Nós nos tornamos esse irmão mais velho. A gente não se compadece. Tanto não nos compadecemos mais, que quando eu não sei, não tenho noção de valores aqui. Mas quando nós fazemos um apelo aqui para fazer algo, a grande maioria já fica refratário. Não quero me envolver. Eu gasto 7 mil no iPhone, mas ajudar a evangelizar a criança de forma alguma. Ajudar, não, de forma, pelo amor de Deus, eu tenho que comprar, eu tenho que ir na Zara. Nós gastamos com coisas que são passageiras e perecíveis. Estamos preocupados com os nossos problemas pessoais e esquecemos que a gente indo para o inferno. Então eu quero falar hoje sobre o poder do Evangelho. A partir de amanhã nós vamos jejuar para que Deus incendeie nosso coração. Que Deus, transforme o nosso coração nisso. E que em vez da gente ficar presos a picuinhas, a diz que me diz, essa imbecilidade gospel que a gente vive hoje. A gente gasta um dinheirão em conferências. Uma coisa que eu já falei, o ano que vem não tem conferência paga. Eu não vou movimentar a igreja para isso. Quero movimentar a igreja para gastar tempo e energia e recursos para evangelizar e ganhar vida e discipular a gente. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para ficar indo em conferência. Tudo lindo, maravilhoso, tudo glória a Deus. E não ganhar ninguém. Que adianta? Tem um monte de conferência, mas não ganha uma alma. Que adianta? Gastar um absurdo de dinheiro, mas não ganha uma vida. Foi maravilhoso o pregador, foi maravilhoso aquela banda, aleluia, glória a Deus. Quantas vidas ganhou? Nenhuma. Não serviu para nada. Essa é a realidade. E por isso que a gente está um pouco cansado. Porque no fundo a gente está cansado porque a gente não vê fruto. Porque a gente vive um evangelho voltado para o umbigo. Só pensando na gente. Por que eu corrigi aqui na oração? Quando eu subi no púlpito? Porque a maioria, quando começa a orar, quando começa a cantar, canta a música para si e ora para si. Está tudo errado. A gente está preocupado com a gente chega diante de Deus só para pedir, para falar dos nossos problemas. Mas quando Deus nos dá uma ordem, a gente fica relutando. Quando é para as coisas de Deus, a gente tem dificuldade, a gente tem justificativa para tudo. Mas se é para nós, tudo justifica. Então, irmãos, eu quero falar sobre isso. A carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo. E no capítulo 1 Paulo já deixa claro o porquê que ele escreve essa carta. Ele fala, olha, eu sou devedor, ou seja, eu sei o que Deus fez com a minha vida, como Deus transformou a minha vida, e eu sou devedor, e por isso eu prego. Porque eu prego por causa disso. Abre comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O livro de Romanos, a carta, alguns estudiosos dizem que é o Evangelho segundo Paulo. Para você entender. E no capítulo 1, no versículo 16 e 17 apenas é o que nós vamos ler. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo declara, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós estamos vivendo uma sociedade mais do que nunca. Já tivemos momentos na história, mas hoje está se levantando
que é o espírito do anticristo que já opera nos filhos da perdição. Nós estamos vivendo uma sociedade completamente hostil ao cristianismo. E Paulo já estava vivendo isso, porque havia já perseguições. Já havia muita relutância em relação ao evangelho. E Paulo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho. Mas ele sabia que ele estava pregando para uma sociedade completamente hostil a esse evangelho, que não aceitava. E foi uma sociedade tão hostil que ela começou a matar quem pregava o evangelho. Para você ver como a mensagem do evangelho, ela é poderosa. Por isso que a Bíblia diz que ela é uma faca de dois gumes. Porque ela separa, ela revela. Por isso que a Bíblia diz, e o próprio Paulo escreve, que o evangelho é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, é loucura. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, olha, prega, mas as pessoas terão comichão nos ouvidos quando ouvir. O evangelho é isso. Ele entende, e ele não se cala, por isso ele entende que o evangelho é a mensagem mais poderosa que existe. Paulo se dedicou à pregação do evangelho, porque ele sabe que o evangelho é a mensagem mais poderosa que existe na face da terra. O evangelho tem poder de transformar pessoas, e a única coisa que muda a vida de alguém não é uma doutrina, não é uma ideologia, não é o conhecimento humano, mas é o evangelho que tem poder de transformar o homem. Por isso ele diz, eu não me envergonho desse evangelho. Sabe? Hoje, em meio a tantas vozes, filosofias e ideologias, a igreja precisa resgatar essa convicção. O evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Para você entender como o evangelho é poderoso, mas como nós temos um anti-evangelho hoje, porque qual que é o resultado do evangelho? O resultado do evangelho é vidas transformadas, filhos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que creem na mensagem e na vida de Cristo. Mas hoje esse anti-evangelho, ele está se levantando para desqualificar. Por isso que hoje, né, antigamente a gente era chamado de crente, agora não, agora a gente é chamado o quê? De fundamentalista. A gente agora é chamado de ultradireita. Nós somos chamados de radicais. Antigamente era, olha o crente. Agora não. Agora, qualquer um que confessa que Jesus é Senhor, ele é fundamentalista, ultradireita, radical. E sabe o que é isso? Isso é o perigo. Porque isso é a justificativa para acabar conosco. E nós vimos isso acontecer essa semana. Aquele rapaz foi morto porque pregou o evangelho. Ele não foi morto porque ele fez alguma coisa errada. Um pai de família, um homem de Deus, que simplesmente pregava uma mensagem e combatia aquilo que era contrário no argumento. Mas sabe qual foi a justificativa? Vamos matar. E o pior de tudo, teve gente comemorando e celebrando a morte de um homem como esse. Nós não podemos nos calar, igreja, de pregar o evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho disso. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que não adianta a gente ficar reunindo só dentro de quatro paredes, dando glória a Deus e aleluia. Nós carregamos essa mensagem, nós precisamos proclamar essa mensagem. Porque ela é a única mensagem que transforma. E nós como igreja, nós temos a responsabilidade de anunciá-la. Agora, por que que existe um repúdio à mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz, ela é uma afronta. O quê? Você é pai de família? Casado? Só com uma única esposa? Pai de filhos? Que é isso? Isso é horrível. Não tem gente que prega isso hoje.
A pior coisa é o patriarcado, é a família constituída, a família bíblica, pai, mãe, filhos. Não, isso nos dá ojeriza, isso nos dá nojo. Vamos acabar com esse tipo de gente. Essa é a mensagem, porque há um repúdio à mensagem da cruz. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. O quê? Nós pregamos sobre uma sociedade saudável, sobre vidas corretas, íntegras, sobre o casamento entre homem e mulher e somente entre homem e mulher. Que é isso? Entre ensinar os filhos no caminho do Senhor, entre a mulher ser submissa ao marido e ali eles constituírem um casal e uma família. Isso é difícil aos ouvidos. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela incomoda tanto. Porque na verdade ela é uma afronta a uma sociedade que está completamente entregue. Tanto que se você seguir o texto de Romanos, aí você vai ver isso. Eu não vou entrar no mérito. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, ou seja, a boa notícia. É a mensagem que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou, oferecendo perdão, reconciliação com Deus e a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que há boas novas, porque o homem está perdido no pecado, sem Deus, ignorante as coisas de Deus, cego, no caminho do inferno, condenado à morte. E aí Jesus vem e morre na cruz e ele fala: pregue esse Evangelho, ou seja, as boas novas, há uma vida diferente para você, há uma vida eterna com Deus. E que mensagem é essa? Que Jesus veio ao mundo, é o Deus que se transformou em homem, que viveu como nós, que padeceu como nós, mas porque não pecou, venceu a morte. Ele morreu em nosso lugar e ele ressuscitou. Como isso? A mensagem do Evangelho é: eu não preciso fazer nada, eu não tenho nada que eu faça que me torne merecedor. Não, a mensagem do Evangelho é uma afronta, porque ela diz: olha, não é você que se salva, é o próprio Senhor que te resgata. E que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar e ofereceu perdão a um mundo tomado de ódio, rancor. O perdão é uma afronta. O perdão é uma afronta. Sabe? Não é apenas uma religião. E nem um conjunto de regras morais. Sabe qual é o erro de muita gente? Ela quer pregar moralidade. Você não prega o Evangelho pregando moralidade. O problema é que muita gente, às vezes, ela quer pregar moralidade. Olha, está certo, está errado, está certo, está errado, pode ou não pode, deve ou não deve. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou. E ofereceu perdão e reconciliação para com Deus. Isso é o Evangelho. É você dizer que o Deus Todo-Poderoso se fez homem, mas que decidiu vir por meio de uma mulher. Aquela mulher, Maria, recebe Jesus. E ali tem um paradoxo bíblico muito interessante. Porque enquanto Maria amamenta Jesus, é a criação alimentando o Criador. É um paradoxo. O Evangelho é o anúncio de que Deus em Cristo entrou na história para salvar o perdido. Quando nós pregamos, nós não oferecemos doutrina humana. Nós não falamos sobre um conjunto de regras, mas nós dizemos e anunciamos a notícia da vida eterna. Isso é o Evangelho. É isso que as pessoas precisam ouvir. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus.
É interessante, porque não é só uma mensagem, mas é uma mensagem com poder. O Evangelho, a diferença do Evangelho, ou da mensagem do Evangelho, é que ela carrega consigo, não somente uma mensagem, mas ela carrega consigo um poder para transformar o homem por meio da mensagem. Por isso que ele diz, olha, o Evangelho é poder de Deus. É poder para libertar o homem do pecado, da culpa e das correntes espirituais. Quando eu prego o Evangelho, eu não somente prego palavras, mas o poder do Espírito opera quando a pessoa ouve o Evangelho. Eu sei que às vezes pode ter sido muito tempo, mas às vezes nos esquecemos o que Deus fez conosco quando nós ouvimos o Evangelho. Mas o Evangelho é libertador. Eu já ouvi muitas histórias, eu já li muitas histórias bonitas, grandiosas, mas eu quero te dizer uma coisa. Somente quando eu ouvi o Evangelho, ele teve o poder de transformar a minha vida e trazer paz e alegria em recantos da minha alma que nada poderia resolver. O Evangelho tem esse poder. O poder para transformar Saulo, perseguidor da igreja, que se transformou num Paulo. Às vezes eu converso com algumas pessoas a respeito do que coisas que eu fazia, e algumas pessoas olham para mim e falam, mas eu não consigo imaginar você sendo aquela pessoa. E parece que eu estou dizendo a respeito de outra pessoa, porque não tem mais nada a ver com a de hoje, sabe por quê? Porque o Evangelho, ele tem esse poder de transformar a nossa história. O Evangelho não dá uma repaginada, o Evangelho não dá uma reformada, o Evangelho não faz uma maquiagem, o Evangelho tem poder de entrar dentro de nós e transformar a nossa natureza. E esse é o poder do Evangelho, o resultado do Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem que vem junto com ela, um poder transformador. Aleluia! E ele tem poder não somente para transformar, mas para salvar radicalmente e transformar o homem e o destino de uma pessoa. Esse é o poder do Evangelho. Quero fazer uma pergunta para você. Você crê que o Evangelho tem poder para mudar a sua vida hoje? Você pode sair daqui completamente transformado se você permitir e entender o poder do Evangelho. Você quer ver a transformação de alguém? Pregue o Evangelho. Às vezes, irmãos, nós precisamos entender, porque senão a gente começa a desviar o nosso propósito. Aí a gente começa a achar que o conhecimento transforma. Não. Conhecimento é importante, mas ele não transforma o homem nesse aspecto. Ele pode melhorar, ele pode trazer algo, claro, benefícios, ele pode mudar o seu status de vida, a sua condição de vida, mas somente o Evangelho tem poder de transformar o homem de dentro para fora. Às vezes nós achamos que ideologia muda, e às vezes a gente fica se apegando. Eu vejo muito crente hoje, sabe, defendendo ideologias. Porque ideologia A, ideologia B, irmão, quero te dizer, ideologia não muda nada. Tem pecador na ideologia A e tem pecador na ideologia B. Tem pecador na direita e tem pecador na esquerda, irmão. Sabe por quê? Porque um homem sem o Evangelho, ele continua sendo um pecador, mesmo que ele defenda valores que a gente defende. A gente tem que parar com essa conversa. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para pregar o Evangelho, e não doutrina, e não ideologia. Deus nos chamou para pregar ideologia, igreja. Por mais que você ache importante, eu quero te dizer, ideologia não transforma ninguém, é o Evangelho que muda. O Evangelho é que muda uma sociedade. Sabe por que muda a sociedade? Porque a sociedade é o resultado das pessoas que estão nela. Então só a pessoa transformada muda a sociedade. Então nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas serem transformadas, para que aonde ela estiver, a casa seja transformada, a escola seja transformada, a cidade seja transformada. A mudança que o Evangelho promove é a mudança de gente, de pessoa. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos crer
Às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: meu Deus do céu, será que essa pessoa tem jeito? E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus, e o evangelho é poder de Deus para... Deixa eu achar o texto aqui. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe, o evangelho não é limitado a um povo, a uma cultura, a uma classe social. Não, é para todos. Todo que nele crê. Crê em quem? No evangelho. É interessante isso aqui. Que aqui nos leva a um amplo debate. Sabe, a graça de Deus, e eu falei sobre essa graça semana passada, falando sobre Mefibosete. A graça de Deus, ela é oferecida universalmente. Ela é oferecida, mas ela é somente recebida pela fé. A fé é a chave que abre a porta para a salvação. Então nós precisamos pregar o evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós queremos que pessoas sejam salvas, mas para que elas sejam salvas, elas precisam crer. Crer em quê? No evangelho, na mensagem, mas naquele que proclamou o evangelho, que é o próprio Cristo. Quem está entendendo, diga amém. No versículo 17 diz assim: porque no evangelho, olha que interessante, no evangelho é revelado a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É quando Deus faz justiça ao homem, trazendo sobre o homem a salvação. O homem está condenado a uma vida sem Deus, a uma eternidade sem Deus. Ele já está condenado, ele está morto diante de Deus, por causa dos seus pecados e delitos. Há uma separação entre o homem e Deus. E agora Deus precisa manifestar justiça sobre esse homem. O que Deus faz? Ele envia Cristo, que morre em nosso lugar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e sobre si, Ele leva sobre si todas as nossas dores e pecados. E agora a justiça de Deus se cumpre em Cristo. E agora nós somos salvos, e somos redimidos e justificados pelo sangue de Jesus. E agora sobre a nossa vida há uma declaração: não há mais condenação. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque agora eu sou livre e salvo. Isso é a justiça de Deus. Porque o homem não é salvo por méritos ou obras, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Não há outro meio de ser salvo. Não há outro meio de se achegar a Deus. Não há coisa que nós possamos fazer que nos torne merecedores dessa salvação. Não, se eu fizer isso, se eu cumprir esse ritual, se eu andar desse jeito, se eu caminhar até lá, se eu subir a escada, se eu me prostrar a tal situação, não há salvação. Todos esses estão condenados ao inferno, porque a salvação não pode ser obtida por mérito nosso. A salvação é puramente pela graça, é algo que Deus nos dá por meio do sangue de Jesus. Abre comigo, fica gravado aí, mas 1 Timóteo 2, primeira carta a Timóteo, abre rapidamente, só para você entender o que Paulo diz ali. Primeira carta a Timóteo, olha ali o versículo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo escreve assim, quem abriu diz amém. Pois há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem
Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Somente há um Deus e um único mediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo. Que possamos ser salvos. Maria não media ninguém, não há Buda, não dá mediação a ninguém, somente Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte, e por causa dele nós somos salvos. Abre Atos capítulo 4, volta lá um pouquinho a sua Bíblia, no discurso de Pedro, Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro começa a pregar, e ele está pregando o Evangelho, ele está anunciando o que aconteceu, e no versículo 12 ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Doutrina de igreja não salva, Maria não salva, boas obras não salvam, ser uma pessoa correta não te salva. Não há salvação em nenhum outro debaixo dos céus, não há nenhum nome. Por isso que a Bíblia diz que Jesus recebe o nome que está acima de todo nome, porque somente Jesus nos dá a salvação por meio do sangue derramado na cruz. Por isso que o Evangelho é a justiça de Deus. Essa justiça foi satisfeita na cruz do Calvário. Por isso que nós amamos a mensagem da cruz. Eu gosto daquele louvor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até o fim eu vou proclamar. E é isso que nos mantém aqui, irmãos. É essa mensagem. Se eu estou aqui é por causa dessa mensagem. Se eu continuo aqui é por causa dessa mensagem. E se eu vou até o fim é por causa dessa mensagem. É a mensagem que me motiva. Não é uma igreja abarrotada, não é a luz, não é a iluminação, não são pessoas, não são conferências, é a mensagem. É a mensagem, irmãos. Pergunta: você está vivendo pela fé ou pela força dos seus esforços? Paulo diz lá em Romanos, deixa eu achar aqui rapidinho, Atos, no versículo 17 ele diz: porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Toda a obra de Deus em nós é por meio da fé. Não há nada que eu faça. Eu sou um líder de célula, por isso eu sou salvo. Não será. Se você pensa assim, pode ser que você multiplique célula, você tenha células abençoadas e vá para o inferno. Já pensou nisso? Não, eu sou salvo porque eu toco muito bem, eu sou o cara aqui, e eu canto maravilhosamente bem, e quando eu canto a igreja vem. Eu quero dizer, isso não te salva. A salvação é unicamente e unicamente pela fé. A reforma protestante começou por causa desse texto. Martim Lutero pôs fogo no mundo porque uma hora ele falou: chega, eu não preciso pagar mais nada, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso fazer, autossacrifício. Não, eu confio plenamente na obra de Jesus e eu descanso nela. Por isso a Bíblia diz: não há mais condenação. Eu não vivo mais angustiado, achando que tem um Deus que em qualquer momento pode me dar um fogo na cabeça. Por quê? Porque a minha esperança é Cristo. Agora, a nossa responsabilidade. Você recebeu essa mensagem. Agora nós não podemos guardar para nós. Nós temos a responsabilidade como igreja de evangelizar. Isso aqui não vai ser dado aos anjos. Isso aqui foi dado a nós. Isso aqui é um privilégio, é uma oportunidade. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Eu tenho coisa mais importante.
A gente fica apegado às picuinhas de igreja, porque a igreja tem picuinha, irmão. Oh, coisa difícil. Tem as picuinhas, tem os diz que me diz, porque o cabelo da irmã, por causa do sapato do outro, porque, sabe? Por que o pastor cumprimenta um, não cumprimenta outro? As picuinhas. Mas normalmente quem está envolvido em picuinha não ganha ninguém para Jesus. É o estéril. A Bíblia diz, não ajunta, mas espalha. Porque quem está envolvido com esse evangelho não tem tempo para ficar com picuinha. Sabe? Evangelizar não é uma opção, é mandamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é adultos, jovens e crianças, homens, mulheres, homossexuais, sejam quem for, político, ministro do STF, bandido lá na cadeia, sei lá, até pro Lula a gente precisa pregar o evangelho. Isso é responsabilidade nossa, igreja. Sabe? A igreja existe para glorificar a Deus e anunciar as boas novas. E silenciar é negligenciar vidas que podem ser alcançadas. Nós não podemos calar diante disso tudo, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, e a pergunta que eu faço é: você vai anunciar ou você vai abandonar? Põe a tua mão assim. Deus está te dando, é como uma chama, imagine uma tocha. E essa tocha tem o poder de dar vida a outros. E você vê uma multidão de pessoas sem vida. E você tem o poder de compartilhar isso. Ou você vai guardar para você? Não, Deus, agora não dá. Porque eu tenho filho para criar, eu estou com problema no meu casamento, eu tenho, sabe? Eu tenho minha faculdade, eu tenho minha pós. Eu tenho minha tendinite aqui, eu tenho que resolver isso aqui. A decisão é sua. O que você faz com isso? A minha oração é que nesses dias de jejum a gente possa ser verdadeiramente avivado. Sabe, irmãos, a gente tem uma visão errada de avivamento. A gente acha que avivamento é A gente acha que avivamento é cair no chão e ficar brisando horas. Avivamento é quando Deus nos desperta e nos envia. Sabe quando nós vamos viver o verdadeiro avivamento como igreja local? Quando no domingo nós tivermos 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, porque não cabe mais de gente dentro desse lugar. Isso é avivamento. Sabe por quê? Porque é uma igreja que entendeu o chamado de evangelizar. Irmão, semana que vem, essas cadeiras aqui, tem algumas ainda desocupadas. Elas não podem estar desocupadas mais. Sabe por quê? Porque você vai evangelizar alguém essa semana ainda. E daqui a alguns meses nós vamos estar aqui discutindo, meu Deus do céu, vamos ter que abrir o segundo culto, qual horário? Porque um só não está dando. Isso é avivamento. Pregue esse evangelho. A banda pode subir. Sabe? Eu tenho um desafio para você.
Não se envergonhe do Evangelho. Paulo assumiu a responsabilidade de pregar e defender esse Evangelho. Segundo desafio, peça ousadia ao Espírito Santo e compartilhe as boas novas, pelo menos com uma pessoa por semana. Nós vamos iniciar amanhã o nosso projeto de 21 dias de jejum e oração. Essa semana, na terça-feira, eu tive uma reunião com com a maioria dos voluntários da igreja, nem todos puderam participar. E eu expliquei o nosso projeto dos próximos meses aqui. E esse jejum é a primeira fase do projeto. O projeto tem como tema Corações em Chamas. Deus tem que nos despertar para isso. A gente precisa estar com o coração cheio do poder de Deus. E por isso nós vamos jejuar e orar. E eu quero te convidar a participar desse jejum. O jejum ele pode ser feito de algumas formas. E aí você decide o que é melhor para você. Você tem o jejum parcial, que é o jejum onde você fica um período do dia sem se alimentar. Então você decide ali, nesse período eu não vou comer e a partir desse eu vou comer. Só não vale fazer isso a hora que você dorme, tá? Da meia-noite às 6 eu não vou comer, porque você sabe que você está dormindo, você não vai ficar com fome, não. O jejum integral é o jejum que você faz o dia todo, mas tome água. 21 dias é um pouco difícil. Mas você também tem o jejum que você pode fazer progressivo. Você pode fazer de um horário, depois você vai aumentando. O último jejum que nós fizemos, eu fui aumentando, os últimos dias eu fiquei sem nada. Você vai progressivamente. Aumenta o tempo. Você pode fazer o jejum conhecido como o jejum de Daniel. Uma prática muito comum. Que é o jejum que você não come carne. Você não come nada processado, industrializado e doce. Então você só vai comer verdura, legumes, grãos. Você pode fazer isso. Kenneth Hagin fala que jejum não muda Deus, mas o jejum nos transforma. No jejum eu fico mais sensível ao Espírito Santo. É comum no começo do jejum você passar um pouco de mal, você ter uma dor de cabeça, porque seu corpo não está acostumado com menos comida, então você vai sentir, mas o corpo ele se adapta. Mas faz dentro da sua realidade. Pastor, eu tomo remédio. Continue tomando remédio. Remédio não é comida. Só se você come remédio, aí é outra coisa. Você pode definir isso em família, que eu oriento que faça, porque às vezes você fala, eu não vou jejuar, aí eu vou fazer o jejum Daniel, não vou comer carne, e a família lasca churrasco toda semana, aí você fala, você me quebra, né? Então é importante, até como família, essa decisão, o que nós vamos jejuar. Eu oriento aos pais das crianças que coloquem os seus filhos, a gente sempre colocou isso, dentro, claro, da condição deles. Então vai jejuar de celular, de doce, né, Rô? Então, jejua leite com chocolate, né? Pode, né? Aquilo, mas assim, é só para ensinar a criança, tá bom? É só para ir já trazendo essa realidade para ela e orando. Eu coloquei no grupo agora de manhã algumas orientações, e esse jejum, a cada dia, nós vamos ter 3 semanas de jejum. Cada semana tem um propósito, e a cada dia tem lá o motivo da oração e o versículo. Então você usa aquilo como o momento. Então o que você faz? Você vai jejuar, tira um momento para você orar, ter um momento de devocional, e ore pelo motivo ali apresentado. Cada dia tem um motivo ali de oração. Então você ora por aquilo, clame. E aí progressivamente a coisa vai acontecendo em nome de Jesus.
Participe das nossas reuniões de oração. Sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Participe, tá? E também nós vamos ter sábado que vem, e no último sábado, que é dia 4, nós vamos ter uma sala de oração 12 horas seguidas aqui no prédio da igreja, o dia todo. Nós vamos dividir em turnos, e aí você vai ver o horário que você vem, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Eu quero ficar 12, quero ficar 6, quero ficar assim. E lá nós vamos ter ali momentos de adoração, momentos de oração, ali de intensidade, para você ter um momento que às vezes em casa você não consegue fazer isso. Então aqui numa atmosfera de igreja, a gente vai ter um momento ali. Amém? E pode ser que durante esse período Deus nos dê mais direções. E aí, né? Vamos passar a madrugada aqui orando? Quem é crente? Vamos, quem sabe? Mas, basicamente é isso. A cada domingo nós vamos estar ministrando. Fique atento às redes sociais. Fique atento ao grupo de WhatsApp, porque aí a gente vai trazendo todo direcionamento e orientação. É a melhor maneira de comunicar hoje com a igreja em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero desafiar você a orar